Peguei algumas imagens muito boas que vêm do livro Fundamentals of Data Engineer, do Joy Hayes e o Matt Hoseley. E a ideia, né, da engenharia de dados, ele é um conceito, acaba sendo, mesmo a gente estando aqui em 2023, acaba sendo um conceito relativamente novo para as empresas, onde a engenharia de dados, né, normalmente os profissionais acabam ali atuando como analistas de dados, acabam atuando em diversas áreas, mas no contexto geral, a gente tem o life cycle aqui, o ciclo de vida do Data Engineer. O que esse profissional faz é fazer uma geração, ingestão, transformação e disponibilizar esses dados gravando dentro de um storage. Então, a ideia do engenheiro de dados, se a gente for falar de forma simplista, é fazer todo o processamento de dados necessário, de buscar esses dados diretamente na fonte, passar por todos os processamentos necessários para que a gente possa disponibilizá-los tanto para usuários de negócio quanto para usuários técnicos. E dentre todos os modelos que a gente vê, todos os modelos ali de sucesso que são falados hoje na internet, por trás a gente tem ali o engenheiro de dados que está ali carpindo o mato, né? Que está ali abrindo todos os horizontes para que isso seja possível. E algumas das skills que são importantes para que você seja aí um engenheiro, uma engenheira de dados de sucesso, é você ter conceitos de segurança, de gerenciamento de dados, de data ops, né? O que seria a questão do ops, né? Basicamente do ciclo de vida do dado, como que a gente, quanto tempo que ele vai ser mantido, qual que vai ser o versionamento que a gente vai ter, dados de homologação, dados de produção. Então, mesmo conceito que a gente tem ali para um DevOps, mas a gente olhando ali para o DataOps. A gente tem um entendimento também que é muito importante sobre arquitetura, então você entender qual que é o conceito das bases, você ter uma ideia ali de como que trabalha as arquiteturas por trás da base que você está pegando e principalmente na ferramenta que você vai utilizar, no nosso caso aqui do curso Databricks. Como que a gente constrói uma boa arquitetura, então é muito importante a gente ter essa ideia. Esse profissional ele atua também, tem a skill de trabalhar com a parte de orquestração, ou seja, qual que é o horário que a gente vai buscar essas informações, qual que vai ser o horário que vai ter esse processamento e quando vai ser disponível, quais são os workflows ou quais são os jobs que eu preciso criar para que eu tenha uma operação de sucesso e também ali tem algumas características importantes dentro ali do software engineer. Então, como cuidar bem do código, como você reutilizar partes do código, criando funções ali interessantes que de fácil acesso, de muito uso, né? Então, normalmente essas são as skills que cercam o engenheiro de dados. Obviamente, é uma área ali, assim como a ciência de dados, tá? Toda essa parte de dados é uma área multidisciplinar. Então, na maioria das vezes, você não vai saber entender todos os conceitos de fato, isso não vai te impedir de trabalhar e de conquistar boas vagas, de conquistar ali um espaço bem interessante aí no universo de dados, tá? Mas é importante saber ali que dentro da operação que você faz, até coisas que a gente vai ver aqui dentro do curso, né, vão estar envolvidas com todas essas skills aqui separadas dentro do life cycle aí do Data Engineer. Um ponto que é bem interessante aqui, que normalmente quando eu estou fazendo alguma palestra ou quando eu dou algum curso presencial, eu falo, pessoal, isso daqui é tudo que vocês vão ter que aprender dentro do universo de dados. Esse é o Matt Turks Data Landscape, que ele traz todas as aplicações, ele tenta sempre todo ano levantar as aplicações que a gente tem relacionadas à parte de dados e mostrar sempre aqui no landscape, né? Então são tantas coisas, desde a parte de engenharia de dados, infraestrutura, né? Até ali a parte de machine learning e outras aplicações relacionadas a dashboards ali. A gente tem uma quantidade muito grande de ferramentas, né? Tanto ferramentas pagas quanto ferramentas open source. Então, seria impossível você aprender todos os conceitos, todas as ferramentas novas que saem ali, é realmente é quase impossível mesmo você ter essa ideia, né? É por isso que todos os cursos hoje, inclusive o curso que você vai acompanhar aqui comigo no canal, ele tem sempre os conceitos principais, né? A gente sempre vai estar abordando ali os conceitos principais dessa área, como um todo, para que você tenha um contexto em mente, não necessariamente apegado a uma aplicação. Nós vamos trabalhar com Databricks, mas dentro do Databricks a gente vai trabalhar com as linguagens comuns, como Python, PySpark, Scala, SQL.
e o workflow também, ele sempre funciona ali de uma mesma maneira. Então, você trabalhando e fazendo esse curso aqui aberto, gratuito, você vai ter capacidade também de trabalhar com outras ferramentas, tá? Então, fica uma curiosidade de até mesmo um desapego, para você não ficar grilado ali de, cara, tem que aprender todas as ferramentas, eu tenho que fazer tudo que tem aí aberto no mundo de dados. Não, o importante é que você tenha um conceito em mente e ter esses fundamentos ali bem alocados, tá? Isso é o mais importante. Basicamente, né, uma divisão interessante que a gente tem entre engenharia de dados e ciência de dados, a gente pode falar que engenharia de dados ele fica ali no ambiente do upstream, como se fosse o back-end, né, onde a gente vai possibilitar toda a estruturação de dados para que o negócio, para que a parte de ciência de dados, a parte de analytics possa trabalhar dentro do downstream. Então, normalmente a gente dá um passo atrás e deixa toda a arquitetura completa, totalmente correta e totalmente limpa para que os outros profissionais dentro de uma operação possam utilizá-las. A gente tem uma imagem bem bacana que, olhando ali do mundo de data science, né, que são os principais profissionais que você vai ter contato ali no dia a dia, a gente tem um nível de tratamento de dados e de utilização de dados até a gente sair da ingestão e de você começar a gerar essas informações, chegando na inteligência artificial e deep learning, né? Então a gente tem olhando essa pirâmide, né? A gente tem a primeira coleta, a gente tem uma movimentação ou landing zone, onde a gente vai mandar esses dados para algum local. A gente tem a parte de exploração e transformação. Então, até aqui, nessas primeiras bases aqui da pirâmide, né, a gente vai vendo a importância aqui. Ele é basicamente a sustentação para que venha posteriormente a parte de analytics, a parte de machine learning, a parte de inteligência artificial. Então, dentro dessa hierarquia de data science aqui, de necessidade de dados, né, a importância da engenharia de dados, ela se faz muito interessante até que a parte do Explore e Transform, né? Um ponto que hoje a maioria dos cientistas e todo mundo fala, né, nesse quesito, né, que um cientista de dados ou um analytics, ele sempre vai trabalhar em cima dos dados, né? Parte do tempo dele vai ser sempre fazendo tratamentos, limpando, removendo anomalias, fazendo detecções, né? Então ele estima-se ali que 70% a 80% do tempo dele ele vai ficar fazendo isso. Mas a engenharia de dados, ela pode ajudar nesse contexto, tá? E fazer todo o tratamento, pensar sempre nessa exploração que é necessária, entendimento dos dados, para que os dados sejam limpos, né? Quando a gente cria uma estratégia que que a gente vai ver ali no curso de Oceano de Dados, né, esse curso que eu anunciei no começo do vídeo, a gente cria estratégias para que, de acordo com a preciosidade dos dados, conforme a gente vai fazendo o tratamento, a gente pode ir liberando os nossos usuários para utilizar, né? É claro que nem sempre isso será uma realidade, porque para uma exploração, para uma ciência de dados, os dados brutos também são importantes, porque normalmente a gente faz uma limpeza, mas dentro dessa anomalia que a gente pode tirar desses dados, pode ser um ponto importante, que vai conseguir trabalhar numa modelagem diferente, com uma abordagem diferente. Então a gente tem sempre esse trade-off ali, tá? Aqui no Brasil, um engenheiro de dados, né, eu fui aqui na Glassdoor e separei um pouco dos salários que a gente tem, né? Eu vou comentar um pouquinho para vocês ali da média salarial. Eu coloquei como engenheiro de dados, mas vocês podem perceber ali que a gente, todas essas classes de trabalho, né, a gente divide como júnior, pleno, sênior, especialista, líder técnico, depois gerência, né? Então é importante entender essas divisões, por isso que vai da mais baixa para mais alta. Quando a gente está falando de liderança técnica e gerência, acho que nem está cobrindo aqui, eu acredito que nem está cobrindo aqui o retrato que é do Brasil, porque você tem que colocar o nome correto aqui para aparecer esse valor. Os disclaimers feitos, normalmente a gente tem ali um júnior iniciando na faixa de 4 a 5 mil reais ali, e um pleno entra na média de 8 mil reais salariais, e de acordo com a sua especialidade, a forma que você domina os pontos, né, vai de um sênior
recebendo de 10 a 15 mil reais, a 16 mil reais ali, depende muito da empresa e do momento que esteja ali trabalhando, né? Aqui você sempre tem uma base ali de quantas empresas estão pagando ali por mês, então é uma profissão ali que é muito bem remunerada, né? Dada aí o cenário do Brasil. É bem interessante você se dedicar e trabalhar com a parte de engenharia de dados. Beleza? Então, no vídeo de hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre isso, né? No primeiro momento a gente criou toda a arquitetura, então agora eu queria falar um pouco para vocês sobre quais são as ações, né? O que de fato um engenheiro de dados faz e quais são as principais skills que ele precisa ou ela precisa ter para o seu dia a dia.